Olá pessoal, eu sou o professor Renato Cane, da disciplina de Filosofia e Ética Empresarial, e nesse vídeo nós vamos discutir alguns dos exercícios que nós fizemos na última aula, no nosso último vídeo. Naquela aula, a gente discutiu os conceitos fundamentais de ética empresarial e nós fizemos 6 exercícios. Eu vou nesse vídeo responder a esses 6 exercícios para vocês poderem fazer a correção da atividade de vocês e também vou comentar os outros exercícios da lista. No total são 20 exercícios, então talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou ler cada um dos enunciados, em seguida vou ler a resposta e fazer alguns comentários para nos ajudar a compreender melhor. Esse vídeo e essa lista de exercícios, eles darão muita base para a continuidade das nossas discussões na disciplina, especialmente para a próxima aula, que tem como título As Morais Empresariais Brasileiras. Então, antes de começar com o exercício número 1, eu só quero lembrar que o grande objetivo desse exercício qual é? Ele nos fornece algumas situações hipotéticas que nós poderíamos estar vivendo em alguma empresa. Em seguida ele nos pede para classificar: a gente está diante de uma razão ética ou de uma racionalização antiética. Então eu preciso retomar o que significam esses conceitos. Em primeiro lugar, razão ética. Por que a ética lida com razões? Veja, a ética lida com o comportamento humano e a gente precisa de razões para justificar determinados comportamentos. Quando a ética se debruça sobre as coisas e sobre os comportamentos, ela não diz o seguinte: isso aqui é certo porque está na lei, é certo porque Deus quis. Não, sempre tem uma razão, há um argumento lógico para justificar que um determinado comportamento é correto, ético ou antiético, incorreto. Por outro lado, a gente tem uma racionalização antiética quando a gente tem um comportamento antiético, um comportamento incorreto, e a gente tenta produzir um raciocínio que normalmente é casuístico, e isso vai ficar mais claro ao longo dos exemplos, para tentar mostrar que, olha, nesse caso pode ser, talvez seja ético, talvez a gente possa se comportar dessa maneira. Por isso que a gente chama de racionalização antiética. Isso é especialmente importante porque eu já disse na aula passada e repito agora: os comportamentos antiéticos, seja na vida privada ou na vida empresarial, eles não vêm com uma etiqueta na testa da pessoa, dizendo: olha, estou me comportando de maneira antiética. Isso pode até acontecer, mas é mais raro. A ética se torna desafiadora justamente por causa das racionalizações antiéticas, por causa das desculpas ou justificativas que muitas vezes são empregadas para justificar, entre aspas, algum comportamento antiético. Pronto, é esse o objetivo do vídeo de hoje, então vamos logo para os primeiros 6 exercícios e depois a sequência dos demais. Então vamos lá, o primeiro exercício diz o seguinte: na empresa, cada colaborador responde por si mesmo. Assim, os gestores não são responsáveis pelos atos de seus subordinados, sobretudo se souberem dos riscos envolvidos. Veja, aqui você está diante de uma racionalização antiética, ou seja, uma demonstração de parcialismo. E por que se dá isso? Porque você não tem como dissociar a autoridade de um gestor da sua responsabilidade. Então, quando você diz assim: não, eu sou gestor, mas eu não sou obrigado a saber o que os meus funcionários fazem. Eu estou preocupado somente com o meu próprio interesse e não estou vislumbrando o interesse da empresa em que eu atuo como gestor, percebe? Porque se eu vislumbrasse todos os interesses, os meus e o da empresa, eu perceberia que, sim, é minha responsabilidade lidar com o comportamento dos subordinados. E veja, se a gente pensar em exemplos na política, a gente consegue lembrar, por exemplo, lá atrás, no escândalo do Mensalão, o ex-presidente Lula, quando confrontado, dizia: não, eu não sabia de nada, então não tenho qualquer culpa nesse problema. E mais recentemente você tem o escândalo das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o então deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador, diz o seguinte: não, eu não tenho como saber o que os meus funcionários no gabinete dele fazem.
Bem, perceba, eu peguei um exemplo de cada um dos espectros políticos, para não dizer que eu estou aqui favorecendo esse ou aquele, mas em ambos os casos a conduta é reprovável, porque cabe ao gestor, sim, monitorar e se responsabilizar solidariamente as atitudes dos seus subordinados. Vamos lá. Exercício número 2, enunciado. Sendo eu um executivo, o que faço fora do trabalho não interessa a ninguém. É exclusivamente um assunto de foro íntimo, pois não carrego o crachá da empresa nos lugares que frequento. Veja, aqui claramente você também tem uma racionalização antiética, você tem uma atitude que demonstra egoísmo, uma vez que o executivo aqui, a pessoa, ela está trazendo somente o próprio interesse individual e não está tendo atenção aos interesses da sua empresa. Uma vez que, independentemente de você morar numa cidade pequena como a nossa ou em outra cidade maior, é muito possível que as pessoas, mesmo que você esteja sem o crachá ou sem o uniforme da sua empresa, que as pessoas saibam onde você trabalha. E mesmo se elas não souberem, elas podem, se você estiver em público tendo uma conduta reprovável, você pode ser fotografado e essa imagem cair em lugares de pessoas que vão identificar onde você trabalha. Então não tem como separar as duas coisas. Então veja, aqui você tem comportamento egoísmo, porque é o indivíduo na sua vida privada dizendo que pode agir por conta própria sem se preocupar com os interesses da empresa. Mas veja, caso você tenha algum tipo de prejuízo, alguma conduta incorreta que venha a público, a imagem da empresa vai ser prejudicada. Então, os interesses da empresa devem também ser levados em conta. Por isso que a gente tem uma racionalização antiética. Eu vou voltar a esse exemplo no próximo vídeo, quando a gente for tratar das morais empresariais. Terceiro exercício. Em face do emaranhado excessivo de leis e de regulamentações no Brasil, é preciso encontrar os meios para que certos funcionários públicos deixem de criar dificuldades. Esse enunciado aqui, ele é um dos 2 nessa lista de 20 exercícios que admite mais de uma resposta de acordo com a interpretação que a gente tome. Eu vou dizer mais ou menos o que diz o autor do livro, de onde eu tirei esses exercícios, e depois eu vou falar o que eu particularmente penso a respeito. Segundo o autor, quando a pessoa fala assim, né, o autor do enunciado diz: é preciso encontrar os meios para que certos funcionários públicos deixem de criar dificuldades. Então, encontrar os meios aqui, dependendo de que meios forem esses, você vai ter uma razão ética ou uma racionalização antiética. Se encontrar meios para os funcionários deixarem de criar dificuldades, suborná-los, oferecer propina e esse tipo de coisa, claro que você tem antiética. Agora, se for o funcionário público que está exigindo de você isso, e você, como reação, faz uma denúncia, uma reclamação ou algum tipo de questão nesse sentido, aí, claro que vai ser uma racionalização antiética. É isso que coloca o autor do livro. Mas eu, quando leio esse enunciado, me vem muito mais claramente essa primeira interpretação, de que quando a pessoa diz é preciso encontrar os meios, emaranhado excessivo de leis, é porque ela já está querendo encontrar uma maneira de burlar as leis, de dizer não, que essas leis aqui não são justas em todos os casos, a gente tem que encontrar uma maneira de driblar. No Brasil a burocracia é grande demais, então a gente tem que dar o nosso jeito, esse tipo de papo todo que a gente conhece. Então, nessa interpretação, a gente tem sim, claramente, uma racionalização antiética e, portanto, uma expressão do valor particularista. Muito bem, número 4. Para que não haja dúvidas sobre a lisura das decisões de compra ou de contratação, o fato de receber presentes ou vantagens de fornecedores ou clientes converte-se em assunto delicado. Só podem ser aceitos brindes ocasionais, que não tenham valor comercial ou cujo valor seja insignificante. Talvez seja difícil de visualizar o caso contemplado por esse enunciado, mas aqui você pode pensar no seguinte: se você trabalha numa empresa no setor de compras ou no setor de contratos e você tem determinados contratos com outras empresas. Eu vou usar aqui o exemplo de um contrato de publicidade. A sua empresa quer fazer propagandas, ela contrata uma outra empresa de publicidade para fazer essas propagandas. Ora,
Se você tem várias empresas de publicidade concorrendo para poderem ser contratadas pela sua empresa e uma dessas empresas te agrada, né? Você funcionário com jantares, com brindes, com viagens, com uma série de vantagens, é claro que isso vai influenciar o seu julgamento como integrante dessa empresa e você vai provavelmente preferir essa empresa às outras, independente da competência técnica. Então veja, nesse caso, quando se faz isso, se tem uma postura egoísta, porque se está pensando nos próprios interesses individuais e não pensando nos interesses da empresa. E qual é o interesse da empresa? Contratar a empresa mais competente e com preço mais vantajoso. E não contratar a empresa que te oferece mais brindes, porque esses brindes são bons para você, funcionário, mas não para a empresa. Então, diante disso, a gente tem claramente uma razão, uma racionalização antiética, no caso que eu citei aqui. Mas veja, o caso que o enunciado diz é quando alguém não faz isso, quando ela recusa esse tipo de presente, de oferta, de brinde e tudo mais. Quando ele diz, não, não pode haver esse tipo de situação, esse tipo de coisa, a não ser que sejam brindes ou vantagens que não tenham valor comercial, que sejam meramente simbólicos. Nesse caso, aí você tem uma razão ética, que é o que o enunciado está dando. Na minha explicação anterior, eu só dei o exemplo contrário para ficar mais fácil de visualizar. Então, número 4, você tem razão ética e você tem altruísmo restrito. Agora, por que altruísmo restrito? A gente tem que lembrar dos 3 tipos de altruísmo. Você tem altruísmo extremado, que é aquele da filantropia, quando você faz uma doação. Você tem altruísmo imparcial, quando todos e todas os envolvidos são beneficiados. E você tem altruísmo restrito, quando você gera um bem, você não prejudica ninguém, mas esse bem que você gera é bom para um grupo limitado de pessoas. E nesse caso dessa empresa, essa postura do número 4, ela é boa para a empresa e os funcionários dessa empresa e não prejudica as demais. Então, dizer que é altruísmo restrito, o restrito aqui se refere somente a quem é beneficiado, certo? Então, o altruísmo restrito ele é bom para esse grupo empresarial e é neutro em relação aos demais. Vamos lá, número 5, porque senão eu fico me alongando em cada uma das explicações e o vídeo fica muito longo. Número 5. Para agradecer o empenho de um funcionário público no andamento de um processo, é de bom tom convidá-lo a um restaurante fino e ao final lhe oferecer um mimo. Não, não é de bom tom, então aqui a gente tem uma racionalização ética do tipo parcialista, porque a gente está lidando com interesses, né, particulares de grupos e não com o interesse do todo, que deveria ser considerado, e esse caso é diametralmente oposto ao número 4, então nem vou falar muito mais a respeito disso. Número 6, você tem, numa festa familiar, um parente propõe ver o DVD de um filme muito comentado que está nos cinemas. Você se recusa terminantemente a assisti-lo, embora todos se entusiasmem. E explica por quê. A cópia é pirata. Então aqui você está avaliando, julgando a atitude daquela pessoa que se recusa a assistir o DVD porque se trata de uma cópia pirata. Do ponto de vista da ética empresarial, como que você pode avaliar essa conduta? Veja, a gente está diante de uma razão ética e o tipo dela é altruísmo imparcial. Por que altruísmo imparcial? Porque ao preservar a originalidade, né, daquela produção artística, seja um DVD, um filme, no caso ali é um filme, você está causando um benefício para todas as pessoas envolvidas, para a produtora do filme, para os atores envolvidos e toda a equipe por trás daquela produção e também aos trabalhadores da cultura de uma maneira geral. Então é altruísmo do tipo irrestrito, ainda que a gente saiba que na nossa realidade ler um caso assim soa até um pouco irreal, é bem pouco verossímil, né? É bem pouco frequente a gente ver esse tipo de comportamento de alguém se posicionar assim abertamente tão contra a pirataria. Mas, do ponto de vista da ética, a gente precisa dizer que sim, essa é a atitude correta a se tomar. Bem, vimos aqui, até aqui,
os 6 primeiros exercícios, que são aqueles que estavam disponíveis no material da última aula. Para esse vídeo não ficar excessivamente longo, eu paro por aqui, a gente vai encerrar o vídeo e no próximo vídeo eu vou corrigir os exercícios do número 7 até o número 20. Portanto, eu recomendo que antes de assistir ao próximo vídeo, você tente responder esses exercícios, porque aí você vai conseguir medir quantos acertos e quantos erros você teve. Muito obrigado e até o próximo vídeo.